E aí, concursando, eu sou o Helder Monteiro, professor de Raciocínio Lógico e de Matemática, e estou aqui para fazer a correção da prova da Polícia Penal, agora, que aconteceu ontem, no domingo. 2022, banca AOCP, bora aqui para a parte de raciocínio lógico. Primeiro de tudo, não vou ficar com aquele papo retardado de a prova foi muito fácil, caiu tudo que a gente passou, porque é nossa obrigação realmente passar tudo. E para quem está corrigindo a prova agora e viu que errou algumas questões, na hora da prova são outros 500. Uma coisa é a gente corrigir aqui só a parte de raciocínio lógico, que é a parte que eu dou aula. Outra coisa é você lá na hora da prova tendo que se virar em raciocínio lógico e todas as outras matérias juntas. E aí confunde muito mais a cabeça, ainda tem o tempo contra vocês, então não vá com essa ideia de que tinha que gabaritar porque tu estudou. Não, se você conseguiu fazer algumas questões aí, 6, 7, 8, sei lá, conseguiu resolver aí, já é um mérito seu ter conseguido, porque na hora da prova mesmo são outros 500. Corrigir agora no gabarito extraoficial é muito mais fácil do que na hora da prova tendo que fazer todas as matérias juntas. Então bora lá. Tinha um texto aqui inicial, que por enquanto eu vou pular, que era um texto bem comprido, mas muita coisa desse texto a gente não acabava utilizando. E aí bora pegar de acordo com a questão. De acordo com a matéria do jornal, não sei o que lá, julgue os itens. Considerando as características atribuídas pelo texto e seus respectivos percentuais, suponha, então já falou aqui que é uma questão de percentual, que haja uma alteração no edital, que sejam diminuídas 20% das vagas destinadas a candidatos com deficiências, e que aumente 20% das destinadas aos candidatos negros e aumente 10% das vagas destinadas aos candidatos hipossuficientes. Então, o número de vagas restantes diminui em 2%, quando comparado ao número de vagas restantes na situação inicial. Então, isso aqui é uma questão de porcentagem. Então, primeiro, bora entender como é que eram as distribuições aqui das vagas. Ele primeiro fala que você tem 400 novos policiais, para as vagas. Aí no segundo parágrafo ele fala só dos salários aqui, não interessa, da remuneração. Aí no terceiro parágrafo ele fala aqui do edital, que tem do total de vagas, que eram aquelas 400, 20% serão destinadas às pessoas com deficiência, 20% destinado para os candidatos negros, e aos candidatos hipossuficientes serão destinados 10% das vagas. Então isso é o que interessa para resolver essa primeira questão. Então bora organizar só essa primeira aqui. Total de vagas que a gente tem eram 400. Dessas 400 vagas, você tem candidatos com deficiência, negros, hipossuficientes e o restante. Vou colocar aqui para as outras vagas da ampla concorrência. Beleza. Aí, de acordo com o texto anterior, ele falou que 20% eram das pessoas com deficiência. Então, você vai ter que fazer 20%, 20 dividido por 100, do total de vagas. Então, sempre que tiver uma preposição, você vai multiplicar pela quantidade que a gente está trabalhando aqui. No caso, 20% de 400 vagas. Então, 20% vezes 400. Aí você corta os dois zeros aqui de cima com os dois zeros aqui de baixo. Aí vai sobrar 4 vezes 20. 80 vagas são para as pessoas com deficiência. Aí beleza. Dos negros era a mesma coisa, também era 20%. Então é a mesma conta anterior, 20% das 400 vagas. Acaba sendo 80 também. E dos candidatos hipossuficientes eram 10%. Então 10% do total de vagas. Então D, multiplica pelo total ali, que eram 400. Aí de novo, você vai cortar os dois zeros aqui de cima com os dois zeros lá de baixo. Sobrou 4 vezes 10, 40 vagas dos hipossuficientes. Então até aqui, se você juntar todo mundo, 80 com 80 dá 160 com 40, você tem 200 vagas para cá. Se o total é 400, para as de ampla concorrência aqui, para as outras, vão ser 200. Então isso aqui é a situação inicial, de acordo com o texto. Agora, bora para a situação da questão aqui. Vou chamar aqui de situação 2. Bom, nessa situação 2 aqui, deixa eu só dar uma voltada aqui para ver se está dando tudo certo aqui no que eu estou fazendo. Beleza.
Só estou conferindo aqui se o programa está gravando direitinho mesmo ou se eu estou falando aqui igual um idiota sozinho. Mas beleza, está gravando aqui. Na segunda situação, você continua tendo 400 vagas do mesmo jeito. Só que a quantidade de vagas para os deficientes vai mudar. Antes era 80. Só que o que ele falou de acordo com o enunciado? Que foram diminuídas 20% das vagas das pessoas com deficiência. Então você vai pegar as 80 vagas que você já tinha e vai tirar daqui de dentro 20%. E é 20% do quê? 20% das 80 vagas, ou seja, vezes as 80 vagas iniciais. Então fazendo aqui o passo a passo, porque aqui a ideia é corrigir de forma mais detalhada, né? Porque ontem você teve o gabarito extraoficial com vários cursinhos, fizeram mais para dar o resultado das questões mesmo, porque ontem vocês estão mais afobados, só que é o resultado. Hoje é para entender o que está acontecendo. Então a gente vai cortar os dois zeros aqui de cima com os dois zeros lá de baixo. Aí eu vou repetir 80, que é a quantidade inicial, menos o que teve aqui de diminuição. 2 vezes 8, que sobrou, dá 16. Então 80 menos 16 vai dar 64. Beleza. Agora, das vagas aqui dos negros. Ele falou que as vagas dos negros aumentou aqui 20%. Ou seja, antes você tinha 80. Então agora você vai acrescentar, somar 20%, né, 20 por 100, em cima dessas 80 vagas. Então vezes as 80 vagas iniciais ali de negros. Aí você vai cortar 2 zeros aqui de cima com 2 zeros lá de baixo. Vai sobrar a quantidade inicial, que era 80, mais o que teve de aumento, né? 2 vezes 8, 16. E 80 com mais 16 vai dar 76. Ou 96. E agora dos hipossuficientes. Nessa daqui agora ele falou que aumentou 10%. Então quanto você tinha no início? 40. Aí aumenta, né? Acrescenta 10%. Em cima dessas 40 aqui. Até colocar da mesma cor que eu estava usando antes, né? Em cima da 40 aqui. Aí tu corta os dois zeros aqui de cima com os dois zeros de baixo. Vai sobrar aqui 40 mais 4, né? 44. Beleza. Aí agora, ó, se você juntar essa galera aqui, eu tenho 64 com 96 e ainda mais aqueles 44 que estão ali na parte de baixo. Vai dar 204 vagas. Que já são aqui dessa galera. E quantas vagas sobraram para ampla concorrência, que eu tinha chamado ali de outras? Se o total é 400, né, menos as 204 vagas, sobram 196. Beleza. Aí agora, para resolver o que a questão está pedindo, você vai ter que fazer uma regrinha de 3. Então, da situação inicial, deixa eu fazer aqui no cantinho. Então, você vai sair da situação inicial, que eram de 200 vagas da ampla concorrência, para a quantidade final ali, que é 196. Beleza, o que ele está perguntando é isso, né? Das vagas restantes. E de 200 para 196, você tem uma perda de 4 vagas aqui. Então, você pode fazer a seguinte regra de 3. Então, 200, que é o seu valor de referência inicial, corresponde a 100%. E essas 4 de perda corresponde a quanto? X. Aí multiplica cruzado. Vai ficar 200x igual a 4 vezes 100%. Aí passo o 200 para o outro lado dividindo. Aí o nosso x vai ser 4 vezes 100% dividido por 200. Aí agora, deixa eu fazer uns cortes aqui. Você vai cortar 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. Sobrou 4 dividido por 2, 2%. Então realmente teve uma perda, né, uma diminuição de 2%, que é o que ele afirma aqui. Então questão 41 está certinha. Então, a questão era mais demorada porque você tinha que fazer todas as porcentagens iniciais e depois os acréscimos e os descontos de cada uma para comparar a situação restante. Questão 42, também de porcentagem. Você bota o percentual ali no meio. Diz o seguinte: se considerada a faixa salarial citada no texto, o policial penal poderia receber
de 8.000 a 10.000 por mês, aí em termos percentuais isso corresponde a uma faixa de 45% e 95% de aumento em relação à remuneração inicial prevista no edital. Quanto que é a remuneração inicial prevista? Até colocar de marca texto aqui verde. Tá aqui, ó. 5.545. Ele até fala aqui de novo, aí fala que isso aqui pode ir para 8.000 a 10.000. Ele quer saber desse valor inicial de 5.545 para 8.000, quanto que você tem de aumento percentual e depois para 10.000. Só de responder uma dessas duas aqui, tu já mata a questão, porque tu vai fazer de 5.545, né? Deixa eu ver se era isso mesmo. É 45 para 8.000. Beleza. Aí você pode fazer uma regra de 3 já com esses valores ou pensar só no que aumentou. Então, de 5.545 para 8.000, você vai ter um aumento de 2.000. Vou fazer aqui de vermelho. O aumento aqui é 2.455. Aí você vai fazer a seguinte regrinha de 3. 5.545, que é o seu valor inicial, corresponde a 100%. E esse aumento aqui de 2.455 corresponde a quanto por cento? Ou, se você quiser, ao invés de colocar aqui o que aumentou, você pode tacar direto aqueles 8.000 ali. Não tem problema não, dá o mesmo resultado. Então, continuando aqui, multiplica cruzado. E aí você vai ter no final das contas 5.545x igual a 2.455 vezes 100%. Aí passa o que está multiplicando x para o outro lado, dividindo. É isso aqui tudo ainda dividido por 5.545. Beleza. E ele falou que isso corresponderia a uma faixa de 45%. Aí na hora da prova você pode fazer essa divisão aqui desse jeito, se você quiser. Ou ainda, se não quiser fazer essa conta de divisão, você pode colocar a sugestão que ele te deu na frente, né? Que ele está dizendo que isso aqui vai ser igual a 45%, né? Igual a 45 por 100. Poderia fazer desse jeito. Aí você multiplicaria cruzado aqui esses valores para ver se batem, né, com o que a questão está pedindo. Pode até fazer isso, que acaba sendo até mais fácil do que fazer essa conta aqui de divisão. Aí, ó, se a gente fizer desse jeito, você vai pegar esse 100 e vai multiplicar cruzado aqui para cima. Aí você vai ter 2.455 vezes 100 vezes 100 de novo. Então é só acrescentar os dois zeros ali no final. Os 4 zeros, aliás. Aí você vai ter 2.455. Acrescenta o 00 aqui desse 100. Acrescenta também o 00 desse outro 100 aqui. Pode fazer desse jeito. Igual, aí multiplica cruzado ali para o outro lado. Lembrando que aqui ainda, se você quiser, você nem precisava fazer essa conta aqui toda. Porque como aqui já é por cento, você quer dividido por 100, você nem precisava mexer com isso. Você poderia ter deixado o símbolo da porcentagem mesmo. Tanto faz. Ou você multiplica cruzado, igual eu estou comentando aqui, ou você faz a conta do jeito que está aqui original, que é o que normalmente todo mundo faz. Então, fazendo essa continha aqui, o que a gente vai observar que a gente tem, no final das contas aqui, só lembro que a questão dava errado. Ela dá 44,27 uns quebrados. Vou colocar 0,3% aproximadamente aqui. Então você já está vendo que não é 45%. Então já deu errado. Já para aqui e já passa para a próxima questão para não perder tempo. Mas se fosse fazer a outra conta, deixa eu colocar aqui nesse cantinho para caber. A outra conta seria a mesma ideia. Você vai sair de 5.545 para agora 10.000. E aí, você pode pensar daquela mesma forma, de 5.545 para 10.000, quanto que a gente teve de aumento? É um aumento, vou colocar aqui de vermelho mesmo igual ao anterior, de 4.455. Aí você faz uma regra de 3 com isso daí. Então, seu valor inicial, que era 5.545, corresponde a 100%. E o que teve de aumento, que é 4.455, corresponde a quanto por cento? Ou, se você quiser, ao invés de colocar o que aumentou, você já poderia colocar de cara ali os 10.000, que vai dar o mesmo resultado.
E multiplicando cruzado essa bagaça aqui, você vai ter 5.545 vezes x igual 4.455 vezes 100%. Isso aqui também vai acabar dando errado. Passo que multiplica o x para o outro lado dividindo. Isso aqui tudo dividido por 5, 5, 4, 5. E aí, como eu falei, se você quiser, você pode colocar o que ele sugeriu aqui na frente, né, que é o 95%. E aí multiplicaria cruzado para não ter que fazer a divisão. Pode fazer desse jeito, quando é prova de certo e errado, que é o caso dessa daqui. Mas aqui eu vou deixar o resultado final. Vou até conta de espaço mesmo, porque eu tenho espaço para fazer a próxima questão ali embaixo. Então aqui, fazendo essa continha, 4.455 vezes 100, depois dividido por 5.545, vai dar 80,3 aproximadamente. Então está errado também, que ele falou que era 45 e 95. Então as duas partes estão erradas. Só de a primeira está errada, você já poderia pular para a próxima questão para não perder tempo. Bora agora para 43. Suponha que cada item marcado de forma correta na prova seja atribuído a um valor de 1,4 pontos. Vou colocar um marca-texto aqui também. Então, cada item correto, 1,4 pontos. Então, o candidato que responder a todos os itens da prova, errando apenas 1/5 do total, terá uma nota de 126. Então, bora voltar no enunciado. A parte que ele fala aqui da nota é aqui no final. O sistema de avaliação será composto por uma prova de 150 itens de certo e errado, onde o candidato que errar uma questão perderá a pontuação de uma da que ele acertou. Então, beleza, isso aqui é importante para a gente. Então, bora lá. Essa aqui é uma questão só de fração. Então, eu tenho 150 itens no total. E ele falou que a galera que errou 1/5 do total. Então, vou colocar aqui. As de erro. 1/5 de, ou seja, vezes 150 questões. Aí você faz 150 dividido por 5. Tem 30 questões que errou. Ou seja, significa que de acerto é o que sobrou, né? Que é 120. Só que você não vai ter 120 questões, porque você tem que tirar as que você errou. Então, vou colocar assim, as que são líquidas aqui. Você vai pegar o acerto, que era 120, menos o que errou. Então, 120 menos as 30 erradas. Então, de pontos líquidos, a pessoa teria 90. Só que ele falou que cada questão que você acerta vale 1,4 pontos. Então, você multiplica 90 por 1,4. Ou seja, a mesma coisa de multiplicar 9 por 14. E 9 vezes 14 dá 126. Então essa é a pontuação que a pessoa teria feito. E foi realmente o que ele falou. Tá certo, é a 43. Bora para a próxima aqui. A próxima tem esse textinho aqui que não serve para nada. Você pode até parar o vídeo aí, ler com calma, igual o texto anterior também. Então nessa prova você viu que tem textos longos só para confundir tua cabeça. Na 44 mesmo, deixa eu colocar aqui um marca-texto amarelo, o que ele pede é, te dê uma proposição formada aí por se então, né? Se Tibúrcio realiza atividade de escolta interna, então para lembrar que é Tibúrcio de escolta interna, eu vou chamar isso aqui de TI. Aí então, que é o meu conectivo, Torquato realiza atividade de escolta externa. Então, Torquato externa, eu vou chamar de TE, só para diferenciar um do outro. Aí ele diz o seguinte, que essa proposição é verdadeira se acontecer alguma coisa aqui. Então, bora ver o que ele está falando. Se Tibúrcio não realizar a atividade de escolta interna. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte, que a primeira parte aqui não vai acontecer, ou seja, que ela vai ser falsa. É só isso que ele está te dando. Você não sabe qual é o valor da segunda parte porque ele não falou nada. Aqui o seu conectivo é um se então. Quando começa com falso aqui no se então, não tem como dar Vera Fischer. Aí o resultado final vai ser verdadeiro. Foi o que ele falou, que a frase seria verdadeira quando a primeira parte é falsa. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo. Tá certo aqui é a 44. Aí tá vendo que teve um texto gigantesco aqui que não serviu para nada. 45. Em uma conversa sobre Honda, o Tibúrcio fez uma afirmação que confunde Torquato. Aí, ó, tinha comentado isso aqui nas aulas presenciais. Quando ele diz, é falso dizer que
É mentira que dizer que é uma maneira de cobrar a negação da frase. E a negação da frase que ele estava querendo é essa daqui. Alguma pessoa presa estava fora da sua cela. O que Tiburcio quis dizer na verdade, ou seja, ele quer a negação dessa frase, vai ser o quê? Então, bora primeiro colocar a frase original em cima e fazer a negação embaixo. Então, alguma pessoa presa estava fora da cela. Vou chamar só de fora aqui, para não ficar tão comprido. Beleza. E aí, ele quer a negação da frase. E normalmente, nas questões de negação, eles cobram negação de todo e nenhum para transformar em algum. Só que aqui ele fez o contrário. Ele voltou de alguma para nenhuma. Então, você lembra da regra, que é o seguinte, né? O que normalmente a gente faz. Quando a gente tem uma frase nenhum A é B, quando a gente faz a negação da frase, ela acaba virando algum, né? O nenhum vira algum, e a frase que era negativa vira afirmativa. Algum A é B. Normalmente a gente faz nesse sentido, né? Do nenhum para algum. Só que aqui ele fez o contrário. Ele está voltando do alguma para o nenhuma. Então, alguma pessoa presa estava fora, não sei o que lá. Então, você já tem a frase aqui com alguma na forma afirmativa, tem que voltar para cá, para a forma negativa. Então, algum vai virar nenhum. Então a frase já está negativa agora, eu já neguei, né? Alguma virou nenhuma. Então já transformei alguma para nenhuma e automaticamente ela já está negativa. O resto você mantém. Nenhuma pessoa presa estava fora da cela, porque a frase já está negada. Só quando você transforma, só de transformar, né, o algum para nenhum, já virou uma frase na negativa. Então você não precisa trocar o fora da cela para dentro da cela. Então isso aqui que ele fez está errado. Está mudando aqui a estrutura da frase, está errado. Como é vídeo, né? Se você ficar na dúvida, você volta aí várias vezes para entender o passo a passo. Porque aqui a ideia realmente é explicar. Porque já passou o tempo aí de afobamento de vocês. Porque ontem vocês só querem um gabarito, independente do que aconteça. Hoje é para dar a explicação aqui com calma. Na 46 ele fala assim. Só lembrando, isso aqui é uma questão de negação, só para... colocando aqui os temas. A 44 é uma questão de tabela verdade, né, de valoração de tabela verdade. Chama só de tabela verdade mesmo. E as outras eu já tinha colocado. A 46 é uma questão de conjuntos. Ele diz assim: ao efetuar o recambiamento de presos foragidos às unidades do sistema que se encontravam em outros estados da federação, foram observadas fichas criminais dos detidos e percebeu-se que, aí o que interessa é daqui para frente, 14 tinham registro de crime contra a vida, 11 tinham registro de crime contra o patrimônio, só gente boa. E se o número de fichas é igual a 20, que é o total, pode-se dizer que 5 entre elas tinham registro de crime contra o patrimônio ou seja, o que ele está pedindo aqui é a interseção. E registro de crime contra a vida. Então, bora lá fazer a questão aqui de conjuntos. São só 2 conjuntos que ele deu aqui pra gente. Total de pessoas, 20. Primeiro conjunto aqui. Pessoas que têm registro de crime contra a vida. Chama aqui de V. Ele falou que eram 14 no total. Pessoas com registro de crime contra o patrimônio. Falou que eram 11. Aí nessa questão aqui, ele não menciona se tem pessoas ou não do lado de fora. Então a gente considera que não tem ninguém, né, do lado de fora. Porque aí eu vou ter a quantidade mínima de pessoas na interseção. No meu ver, o mais certo seria ele ter falado que pode-se dizer que no mínimo 5 entre elas tinham um registro, não sei o que lá. Era melhor ele ter falado no mínimo, pelo menos 5, que fica mais certinha aqui a questão, mas isso não vai mudar o gabarito dela não. Então não tem como entrar com recurso nessa daqui não. Então, se eu coloco o 0 aqui do lado de fora para resolver essa questão, você soma todo mundo e vê quanto que passa do total. Então, primeira característica ali, o primeiro conjunto, mais o segundo, mais quem estaria do lado de fora. Então, eu faria o seguinte, né? Primeiro conjunto tem 14 pessoas, segundo conjunto tem 11 pessoas e não tem ninguém do lado de fora. Somando isso aqui dá 25.
passou do meu limite que é 20, eu não posso ter 25 pessoas lá dentro, porque meu limite é 20, o que passar é a interseção central. São 5 pessoas nos dois ao mesmo tempo, foi o que ele falou, tá certo. E se tivesse gente do lado de fora, quanto mais gente você coloca aqui do lado de fora, maior sua interseção vai ficando. Então, de qualquer jeito, você vai ter acima de 5 pessoas aqui dentro. Então, 5 é garantido ter lá dentro. Por isso que eu falei que o mais bonitinho da escrita seria ele ter dito, né, que no mínimo 5 pessoas estariam nos dois ao mesmo tempo, ou escrever pelo menos 5. Mas isso não torna a questão errada, não. Próximo aqui. Essa daqui é a questão polêmica da prova aí de vocês, né? Que é uma questão que dá para resolver usando MMC. Eu achei até estranho eles terem cobrado MMC, porque tinha tanta coisa para cobrar. São 10 questões, ele podia ter explorado, por exemplo, lógica de argumentação, equivalência também. Não colocou nada e bota uma bosta de MMC, que não tem nada a ver, mas enfim. Pode dizer que está dentro de fração, né? Dentro de fração você tem as operações de MMC, mas, enfim, não gostei dessa questão aqui nessa prova não, porque tinha muito mais coisa para explorar do que cobrar isso daqui. E o gabarito que a banca deu, né, já saiu o gabarito preliminar deles, foi a questão errada. E eu vou comentar aqui por que eles deram como errada. Aí, beleza. Na hora da prova, se eu estivesse fazendo isso aqui sem prestar atenção, vendo outras matérias juntas, olha o que eu estou falando. Eu que dou aula da matéria, na hora da prova, eu ia errar isso aqui fácil, por causa do tempo, das outras matérias que tem que estudar. E aí você faz meio na pressa e não presta atenção exatamente no que a banca está querendo dizer. E essa aqui foi uma questão de sacanagem que eles fizeram, que foi o seguinte. Certo estabelecimento penal determinou que Tiburcio e Torquato realizassem rondas periódicas no local. A determinação era que Tiburcio deveria passar pelo ponto de controle C a cada quarto de hora. Então, bora deixar tudo em minutos para facilitar a vida. Então, você vai ter 60 minutos e vai ter que fazer um quarto disso, né? Um quarto ou seja, vezes 60 minutos. Aí, dividir 60 por 4 é dividir por 2 duas vezes. Dividir uma vez dá 30, dividir de novo dá 15. Então, o primeiro cara aí passa a cada 15 minutos no ponto de controle C. E o outro deveria passar a cada terço de hora. Então, um terço de hora, que é 60 minutos. 60 dividido por 3 vai dar 20. Beleza. Aí tal afirmação é equivalente dizer que a cada período de 1 hora, ambos estarão juntos no ponto de controle C. Aí, ó, se você pensar em fazer o MMC entre 15 e 20, realmente você acaba encontrando qual é o tempo que eles vão se encontrar, vão ficar juntos. Aí, isso aqui inicialmente dá para dividir por 2, repete o 15, 20 por 2 dá 10. Dá para dividir por 2 ainda, repete o 15, 10 por 2 vai dar 5. Dá para dividir por 3 agora, 15 por 3 dá 5, repete o 5, agora dá por 5 e fica 1 aqui para todo mundo. Aí o resultado do MMC vai ser a multiplicação aqui do lado direito, 5 vezes 3 dá 15 vezes 2 dá 30 vezes 2 de novo, 60 minutos, que é a minha unidade, que é a mesma coisa que 1 hora. Que é o que ele falou, a cada período de 1 hora eles vão se encontrar juntos no ponto C. Aí tu pensa que a questão está certa, mas eles deram a questão como errada só por um detalhe aqui, que no enunciado ele deveria ter dito que eles começaram a fazer essa ronda juntos. Porque eles têm que começar juntos, porque se o ponto de partida for o mesmo para Tiburcio e Torquato, se eles começarem exatamente no mesmo tempo, tipo assim, na 0 hora, digamos assim, o primeiro aqui vai passar pelo ponto de controle depois de 15 minutos. E o segundo, 20 minutos. Aí tá vendo que eles não estão se encontrando. Aí depois, esse aqui passa nos próximos 15 minutos, que é 30 minutos. E esse outro aqui, mais 20 minutos, 40 minutos. Ainda não se encontraram. Depois, esse aqui mais 15. 30 mais 15, 45 minutos. E o de baixo mais 20, dá 60. E aí, quando você fizer o próximo aqui mais 15, 45 mais 15, 60. Aí eles acabam ficando juntos aqui, desde que eles tivessem começado juntos no mesmo horário oficial. Aqui eu estou colocando 0 hora, mas podia ser qualquer hora. Se ele tivesse falado, sabendo que os dois começaram a fazer essa ronda 10 horas da manhã, juntos.
falou que eles começaram juntos, aí eles vão se encontrar realmente depois de 60 minutos. Mas como ele não te deu essa informação, não dá para garantir que eles começaram juntos. Então, se esse aqui começou um pouquinho antes do de baixo, eles não vão se encontrar a cada 60 minutos. Aí eles acabam não se encontrando por conta dessa falta da informação, que eles não começaram juntos. É por isso que o gabarito da questão veio como errado. Eu achei uma bosta aqui essa questão. Fazer um peguinha retardado desse não tem pra que não, mas enfim. Seria mais inteligente se ele tivesse colocado tipo assim: os dois começaram a fazer a ronda, um exemplo aqui, 9h30 da manhã, juntos. E aí então você pode dizer que a terceira vez que eles vão se encontrar vai ser, ele coloca um horário. Aí a terceira vez seria o seguinte, né? Primeira vez que eles se encontram, 1 hora depois, 10h30. Depois, 11h30. Depois, 12h30. Aí ficaria melhor de resolver a questão. E não botar um peguinha idiota desse aqui, que eu achei totalmente desnecessário. Quem fez essa questão aqui com consciência, 47, provavelmente botou certo e acabou rodando. Então essa daqui, ou a galera não fez, ou quem fez errou. Então vai ser um ponto que não vai mudar muito na vida de ninguém não. Mas achei bem retardada essa questão. Enfim, bora para as últimas aqui. 48, 49 e 50. Tem esse texto aqui com essas imagens e quantidades. Por enquanto, na hora da prova, você fala foda-se para isso aqui tudo e vai para a questão 48, que ele diz o seguinte: ó, considere que um computador controle todas as senhas emitidas até o momento e agrupe informações de número de senha com valores de 1 e entre 1 e 1.595.368 senhas, nome de quem gerou a senha, com o nome e sobrenome do indivíduo que gerou a senha e status a ser preenchido com resolvido ou pendente. Isso aqui tudo que eu li não serve para nada. Suponha que esse computador leve 1 segundo, isso aqui já é importante para a gente. O computador leva 1 segundo para agrupar os dados relacionados a cada senha. É 1 segundo para cada senha. Então, se você tem 1.500.000 não sei o que lá de senha, você vai gastar 1.500.000 não sei o que lá de segundo. E que o início dessa atividade esteja previsto para 9 horas e 30 minutos, do dia 12 de 6 de 2022. Nesse caso, a proposição falou isso tudo para enrolar sua cabeça, mas o que interessa é essa frase aqui que ele te deu, que você vai ter que traduzir para o raciocínio lógico, que vai ser: se o início atrasou, vou chamar aqui de A para lembrar de atrasou, ou, que é o conectivo que ele te deu, o tempo previsto é maior do que 1,5 milhão, então eu vou deixar mais ou menos assim, que o tempo é maior do que 1,5 milhão, só para a gente julgar esse pedaço aqui depois. Isso aqui é a primeira parte do se então, né? Se acontece isso ou isso, né? 1 milhão de segundos, então, que é o conectivo que eu tenho aqui no meio, a senha número 5 é de Tiburcio. Então, isso aqui é outra frase. Então, eu vou colocar T5, para lembrar que a senha do Tiburcio é a 5. E, que é o conectivo que ele me deu. Aí agora ele está falando que 11 dividido por 3 pertence ao conjunto dos números inteiros. Então, vou deixar mais ou menos escrito aqui: pertence aos inteiros. Então, essa é a segunda frase aqui que ele te deu. Não estou simbolizando tanto não, para poder ficar mais fácil de julgar. Bora pensar aqui. Sobre ter atrasado no início, ele não falou nada. Ele só falou que o início estava previsto para 9h30 do dia, mas não falou se atrasou ou não. Então, essa informação você não tem, não consegue julgar se atrasou ou não. Vai morrer sem saber isso daqui. Só que o tempo dá para você valorar. Ele falou que ele gasta 1 segundo para agrupar os dados de cada senha. E se você tem 1.500.000 e não sei o que lá de senha, significa que o tempo para agrupar todas as senhas vai ser 1.595.368. Esse é o tempo. Ele falou que é maior do que 1,5 milhão. Realmente, é maior do que 1,5 milhão. Então é verdadeiro isso aqui. Aí, ó, dentro desse primeiro parêntese, o conectivo que eu tenho é o conectivo OU. E na tabela do OU, verdadeiro prevalece. Verdadeiro com qualquer coisa que você nem sabe qual é o valor, dá verdadeiro. Então, a primeira parte toda já é verdadeira. Na segunda parte, ele fala que a senha do Tiburcio é a 5. Em que lugar do mundo ele falou de Tiburcio e senha 5? Nenhum lugar. Então, tu não consegue valorar isso daqui. Não tem como valorar. E do outro lado, dá uma frase aleatória que dá para a gente julgar. Ele diz que 11 dividido por 3 pertence ao conjunto dos inteiros. Só que isso aqui está errado, isso aqui é falso. Porque isso aqui pertence ao conjunto dos números racionais. São os números que você consegue escrever na forma de fração, né? Tem número quebrado também. Então não é número inteiro. Número inteiro são aqueles
que vão do menos infinito até o mais infinito, contando com vários aqui no meio, né? Tipo menos 2, menos 1, 0, 1, 2, números que não sejam quebrados. Então não tem nada a ver dizer que aquilo ali pertence aos inteiros, não. Aqui no meio tem o conectivo E, e na tabela do E, o falso é que prevalece. Falso com qualquer coisa que você não sabe qual é o valor, dá falso. No final das contas, nesse cientão, a primeira parte é verdadeira, a segunda parte é falsa. E no cientão, quando dá Vera Fischer, o resultado é falso. E foi o que ele falou, que o resultado seria falso mesmo. Tá certo a 48. Questão trabalhosa aí, porque você lê o texto, começa a ficar desesperado com esse tanto de informação que ele te deu, mas no final era isso que ele queria de você. Como eu disse, na hora da prova é mais difícil, porque você tem toda a pressão atrás de tu. Aqui, resolvendo tranquilo só raciocínio lógico é bem mais fácil, né? 49. Considerando a aplicação correta dos conectivos lógicos e atribuindo os valores verdade às proposições a partir dos dados daquele texto anterior, ele diz o seguinte: entre os chamados, mais de 95% corresponde aos visitantes e não sei o que lá. Então, bora aqui por partes. Então, entre os chamados, mais de 95% correspondem aos visitantes. Vou chamar essa proposição aqui de letra P mesmo. Vou usar as letras tradicionais. Então, letra P vai ser essa primeira proposição. E a outra, que é o número de advogados, igual a 1/20 do número de visitantes, vou chamar de letra Q. Embora ver cada uma dessas aqui separada. Então, a primeira frase aqui, ele está dizendo que mais de 95% corresponde aos visitantes. Então, bora fazer a conta e ver se é isso mesmo. Então, ó, o total é isso aqui, 56.249. E visitantes, 53.555. Então, 56.249, deixa eu colocar aqui. Esse é o meu total, que corresponde a 100%. E os visitantes eu quero saber quanto que corresponde, que era 53, tudo 5 ali no final. Aí você faz uma regrinha de 3. Então, isso aqui é uma questão, eu nem coloquei as outras aqui, deixa eu voltar também. Essa daqui é uma questão de tabela verdade, né? Só valoração. E essa daqui agora é uma questão também de tabela verdade, só que mistura com porcentagem. Você está vendo que tem que fazer conta aqui de porcentagem. Então, multiplicando cruzado, vai ficar 56.249x igual 53.555 vezes 100%. Passa ali aquele total dividindo. Deixa eu só escrever isso aqui para botar o resultado aqui e a gente vê qual que é o resultado final. Aí fazendo essa continha aqui, vou botar aqui na frente, né? Porque precisa de mais espaço para outra conta que a gente vai ter que fazer. 53.555 vezes 100 dividido por 56.249 vai dar 95,2 aproximadamente por cento. Ou seja, realmente é mais do que 95. Ele falou uma verdade aqui. A primeira parte é verdadeira. Agora bora para a outra frase. A outra frase diz que o número de advogados é 1/20 do número de visitantes. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui é pegar aqui o número de visitantes e fazer 1/20 para ver se bate com o número de advogados. Então, bora lá. 1/20 vezes os visitantes, que é 53.555. Aí, quando a gente faz essa conta aqui, deixa eu ver quanto que é o resultado. Vai direto para não ficar perdendo tempo. Isso aqui dividido por 20 vai dar 2.677,7, não sei o que lá. Então você já está vendo que não é 1/20, porque ele nem número quebrado não tinha, já não bateu com o que ele te deu. Então essa segunda informação aqui está errada. É falsa. E na tabela do E, verdadeiro com falso, falso prevalece. E o que ele disse aqui? Deixa eu lembrar o que ele tinha falado, que a partir dos dados, então... Quando ele diz que então dá para concluir o que está escrito, ele está querendo dizer que essa frase é verdadeira. Então ela está errada. Aquela aqui acaba sendo falsa. E a última questão diz que é para supor a atividade de escolta judicial, que está bem aqui, ó, escoltas judiciais, 160.270. Deixar que está escrito. Vamos ter que voltar nesse texto. Então, total
das escoltas, 160.270. Ele está dizendo que seja tão somente transportar os documentos e evidências entre dois locais em um único veículo oficial. Aí sabe-se que 4 sobre 11 das escoltas tiveram um trajeto de 17 km. Então, bora fazer isso aqui. Então, 4 sobre 11 do total, ou seja, de 160, né? Tem que multiplicar 160.270. Ou seja, 160.270 dividido por 11 vezes 4 ainda, isso aqui vai dar 58.280. Então, isso aqui é uma questão chata de fazer conta mesmo na hora da prova. Ele falou que essas aqui, vou colocar de verde, tem um total de 17 km. Então, você multiplica isso ainda por 17 km para saber a quantidade total de quilômetros aqui. Multiplicando isso por 17, você vai ter 990.760 quilômetros. Beleza. Segunda parte da questão aqui. Então, 4 sobre 11 já foi. 2/5 das escoltas, ou seja, do total também, tiveram um trajeto de 11 km. Então, bora fazer agora 2/5 de, né, vezes 160.270. Aí 160.270 dividido por 5 ali embaixo vezes 2 vai dar 64.108. E essas aqui, de quilometragem que ele falou para a gente, foi 11 km. Então, multiplique isso por 11. Aí, quando eu multiplico isso por 11, vai dar 705.188 km. Beleza. E as escoltas restantes? Vou colocar aqui resto. Vou chamar de R. Então, ó, se você olhar essas duas anteriores, eu tenho 58.280, a de baixo 64.108, somando as duas dá 122.388. Aí quanto que falta para completar ali o total que ele tinha me dado? É o total de 160.270. Deixa eu ver aqui. Eu acabei de perder o número que eu tinha colocado aqui. Espera aí, que eu estou botando aqui de novo. 160.270. O que resta aqui é 37.882. E essas que restam, ele falou que... Cadê? Que tem um total de 7 km. Então, multiplica isso aqui por 7 km. Aí, quando você multiplicar isso aqui, até colocar aqui embaixo que a gente vai ter que somar. Isso aqui vezes 7 vai dar 265.174 quilômetros dessas restantes aqui. Aí ele fala, então, a soma das distâncias, ou seja, somando isso aqui tudo, ele está dizendo que é superior a 2 milhões. Então, bora somar. 990.760 mais 705.188 mais 265.174, somando isso aqui tudo, dá 1 milhão. Então já está errado, né? 1.961.122 quilômetros. Falou que era superior a 2 milhões, não é, né? Não chegou a 2 milhões. Então está errada a sugestão que ele te deu aqui. Então essas eram as questões, né? Essa última aqui também era de fração. Então está vendo que ele cobrou muita fração e muita porcentagem também. Acho que deveria ter cobrado pelo menos uma de sequência das mais tradicionais, né? Mas não cobrou. Então bora só dar uma passada geral aqui para encerrar o vídeo. Já deixa seu like aí, se inscreve no canal também, que não está pagando nada por isso. Tem um texto gigantesco aqui que não servia para muita coisa, né? Você tinha que só tirar os dados para a questão. Primeira questão era um pouquinho trabalhosa, que você tinha que tirar as porcentagens de todo mundo, depois comparar uma situação inicial com a situação final. Gastava tempo para fazer na hora da prova. Segunda questão também gastava tempo, que é a questão de porcentagem, para você comparar uma situação inicial com outra. Mas, mesmo gastando tempo, se você observasse que a primeira situação de cálculo já estava errada, você nem precisava fazer a segunda, então já economizava tempo. A questão 43, que era só de fração, não era uma questão tão difícil assim, era bem de boa de resolver. Então, a 43 é considerada fácil. A 42 e a 41, mais ou menos, mediana, por causa da demora mesmo das contas, que a galera não é boa de conta. 44, eu acho que é a questão mais fácil que teve. Bem de boa, nem precisava do texto anterior.
45, considerada também tranquila de resolver, que é só negação. 46 de conjunto também era considerada até fácil. 47 é a questão que eu achei que não teve nada a ver com nada, que nem merecia estar aí, acho desnecessária essa questão total. 48 já é uma questão difícil, porque você tinha que lembrar dos conceitos de tabela-verdade, entender o texto, saber o que você ia usar, o que você não ia usar, e lembrar que você não precisava de todos os valores para valorar, então essa eu considero difícil. 49, trabalhosa, mas na hora de resolver a valoração em si, não era tão difícil, só era chato porque você tinha que fazer essas continhas aqui também, gastava um pouco de tempo. E a 50 chata também por causa de conta misturando fração e números grandes. Então era uma prova feita para perder tempo mesmo. Mas enfim, essa é a correção aí, espero ter ajudado vocês. Deixa seu like, se inscreve no canal, qualquer dúvida bota nos comentários, bons estudos e até mais.